Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Eu sou o Paulo Aido e estamos, desta vez, num cenário diferente do habitual. Estamos em Lisboa, na Universidade Católica, porque daqui a pouco vai haver uma conferência com o arcebispo maronita de Damasco, Dom Samir Nassar, que está cá em Portugal a convite da Fundação AIS para contar de viva voz aquilo que se passa na Síria. Mas antes dessa conversa, temos um pequeno filme sobre este país que nos ajuda a perceber um pouco melhor aquilo que se passa na Síria e o drama porque passam os cristãos. Vamos ver esse filme. Uma rua tranquila na cidade de Zal. É neste pátio, que dá para 2 pequenos quartos, que estas crianças brincam agora, longe dos combates destruidores a que assistiram há alguns meses na Síria. Um dia houve um cessar-fogo. Fui buscar o meu filho à escola, mas os combates recomeçaram. Havia corpos na rua. Era quase impossível voltar para casa. Foi nesse momento que eu decidi deixar a Síria, levar a minha família para um lugar mais seguro. Este homem, que já teve o seu negócio e deseja permanecer anónimo, espera regressar à sua casa e à vida normal quando os combates terminarem. Os desenhos feitos pelo seu filho de 7 anos são testemunho da visão infantil do conflito trágico que degenerou em caos. Em março de 2011, após os crescentes protestos anti-governo por toda a Síria, o partido no poder, Ba'ath, deu ordens ao exército para silenciar a agitação. Os protestos depressa deram lugar a uma rebelião violenta que as forças do presidente Bashar al-Assad desde então têm procurado extinguir. O conflito sangrento já fez mais de 70 mil mortos e fez com que milhões de pessoas abandonassem as suas casas. O conflito na Síria é complicado e ninguém diz que se trata de uma guerra civil. A oposição prefere dizer que é a luta pela democracia. O governo diz que estão a combater com o terrorismo por haver muitos atos de terrorismo. A Síria desempenha um papel político muitíssimo importante. A Rússia, o Irão, a Arábia Saudita, a América e muitos outros países têm os seus próprios interesses na região. É uma guerra por procuração e, lamentavelmente, o povo sírio está a pagar um preço demasiado alto. É o caos, a violência, o sangue, a morte. A vida está paralisada. Perdemos tudo. Que mais vos posso dizer, a não ser mais uma coisa, em nome da maioria? Basta. 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 Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Os cristãos vivem na Síria desde o século I. Atualmente, um quarto da população cristã da Síria, cerca de 400 mil pessoas, foi forçada a abandonar as suas casas ou o país desde o início do conflito. Bairros e cidades inteiras ficaram desertas à medida que os combates e o terror aumentam. Esta jovem família fugiu para Beirute, no Líbano, temendo pela vida, depois das bombas terem começado a atingir o seu bairro em Damasco. Sentiam-se cada vez mais ameaçados, também por causa da sua fé. À medida que a crise no nosso país se intensificou, reparei que alguns dos meus amigos começaram a tratar-me de forma diferente. O problema é que, aos olhos da oposição, os cristãos estão do lado do regime. Pelo contrário, aos olhos do regime, somos acusados de não tomar partidos. A verdade é que nós não queremos tomar partidos. Os cristãos apenas desejam a paz para a Síria. Este homem e a sua família, que se refugiaram em Zal, no Líbano, tiveram de abandonar a aldeia, deixando os seus bens para trás, depois de terem recebido ameaças graves. Como minoria, vivíamos em harmonia com a nossa comunidade. Quando os rebeldes chegaram e os combates começaram, certo dia chegaram à nossa casa e exigiram-nos que saíssemos, ameaçando que nos matariam se não fôssemos. If you are looking at Homs, you can see the beautiful tradition of Ao olhar para Homs, vemos a belíssima tradição que os cristãos trouxeram. Eles trouxeram a sabedoria, o comércio e a paz.
e sempre foram muito respeitados. Hoje há 28 cristãos e um sacerdote. Que mais podemos dizer? Os cristãos são o alvo preferido, são vítimas de rapto e são exigidos resgates inimagináveis que simplesmente não conseguem pagar. Infelizmente, eles sofrem e choram todos os dias. À mon avis, celui qui quitte et qui va ailleurs et qui vit ailleurs. Na minha opinião, as pessoas que abandonaram o país e vivem no estrangeiro terão dificuldades em regressar. Talvez venham visitar os pais, a família e os amigos. Para os que começaram uma nova vida e arranjaram um emprego, vai ser difícil regressar. No entanto, tenho esperança que regressem. Qui retournent dans le pays. Nous espérons qu'ils retournent. Vraiment, tout d'abord, ils ont besoin. Neste momento, antes de mais, o nosso povo precisa de amor e de amizade e também precisa de apoio material. Na realidade, precisa de tudo porque deixou tudo para trás. Parce qu'ils ont tous laissé. Estas pessoas fazem perguntas muito duras, como cristãos. Por que é que estamos a sofrer? Nós somos bons, não somos violentos. Será que Deus nos está a castigar? Porquê? Eles continuarão a fazer estas perguntas e nós temos de os ajudar a encontrar as respostas e temos de pensar no futuro. Creio que a guerra não irá durar para sempre e nós temos de lhes dar esperança. We have to give them hope. Vimos este filme em que, de alguma forma, já temos um melhor conhecimento daquilo que se passa na Síria e do drama porque estão a atravessar os cristãos neste país. Vamos então agora começar a conversar com o nosso convidado deste programa, o Bispo Dom Samir Nassar, o Arcebispo Maronita de Damasco. E a primeira pergunta tem a ver com o drama que se está a passar na Síria. Além dos milhares de mortos, mais de 100 mil mortos, há pelo menos 2 milhões de famílias que perderam tudo, perderam as suas casas e neste momento vivem desabrigados. A guerra atingiu uma proporção de destruição inimaginável. E a minha pergunta é precisamente essa, Sr. Bispo, Sr. Arcebispo. Alguma vez imaginou que a Síria pudesse ter uma guerra civil tão destrutiva quanto esta? Je suis arrivé à Damas en 2006. Archevêque de Damas. Cheguei a Damasco em 2005. Fui nomeado arcebispo de Damasco em 2005 e nessa altura as nossas igrejas de Damasco estavam cheias de refugiados iraquianos. Os cristãos da Síria diziam nessa altura, ao ver esses refugiados iraquianos, hoje são eles, amanhã seremos nós. E eu respondi-lhes, nunca. Na Síria não vai haver problemas. É um país pacífico, dizia eu. Isso não vai acontecer. Olhe, e eis como o sentimento popular desses pobres cristãos que observavam a situação dos refugiados iraquianos passou a ser uma realidade. E eis que a catástrofe chegou até nós. Eu não tinha dúvidas. A Síria era um país bem disciplinado, bem organizado e de um só golpe tudo mudou, como um vulcão que explode. Até ao momento ainda não conseguimos fazer uma análise da situação e encontrar uma explicação. É um problema muito complicado. É claro que os cristãos em si não são o alvo desta guerra, mas pagam o preço por viverem entre dois fogos e assim sofrem as consequências da violência. Assim, há um movimento de êxodo que afeta não apenas os cristãos, mas também e, sobretudo, os muçulmanos. Il y a un exode, un mouvement d'exode qui touche non seulement les chrétiens, les musulmans surtout avant. Numa declaração recente, o Sr. Bispo disse que é absolutamente necessário trabalhar em conjunto com o Islão. Não haverá futuro, a frase é sua, para o cristianismo na Síria sem diálogo e entendimento com o Islão. Ainda acredita, apesar da guerra civil, ou por causa da guerra civil, que esse entendimento é possível? C'est-à-dire, non seulement, c'est-à-dire ça c'est le synode qui nous enseigne cela, l'exhortation apostolique, le synode sur le... E não só, é o sínodo que nos ensina isso. A exortação apostólica do Sínodo para o Médio Oriente, que teve lugar em Roma em 2010, o Papa Bento XVI disse como ele viu acontecer esta catástrofe. Nesta exortação apostólica, que veio apresentar pessoalmente em setembro de 2012, afirmou que, obviamente, é necessário desenvolver um trabalho ecuménico, mas antes de dialogar com o Islão, é necessário dialogar e trabalhar entre os cristãos,
ortodoxos, católicos e protestantes. Existe falta de caridade atualmente e há ainda muito trabalho a fazer entre os cristãos. Só depois, com certeza, poderemos trabalhar e dialogar com o Islão. Senão, como é que podemos viver neste imenso oceano islâmico se existe um conflito com eles? Seja como for, os movimentos fundamentalistas são movimentos minoritários. A maioria dos muçulmanos são pessoas pobres, como os cristãos. Prova disso é que quando existem problemas numa aldeia muçulmana, os refugiados muçulmanos vão esconder-se nas aldeias vizinhas cristãs e vice-versa. Os cristãos vão encontrar refúgio e acolhimento em casa dos muçulmanos. Portanto, existe este bom entendimento histórico. Nós vivemos com eles e eles vivem connosco. É o diálogo da vida cotidiana. Nós vivemos e partilhamos a alegria, o luto e os problemas. E é sobretudo por essa razão que eu falei da doutrina social da Igreja, que constitui um projeto de diálogo em si mesmo. A doutrina social da Igreja, isto é, os problemas sociais de qualquer sociedade, a injustiça, o analfabetismo, a desigualdade, a falta de liberdade e de emprego, a pobreza, são problemas de todos. Não dizem respeito apenas aos cristãos. Dizem respeito tanto aos muçulmanos como aos cristãos. Então, ao desenvolver esta doutrina social da Igreja, temos um terreno de trabalho comum com o Islão. Vejamos o caso das escolas, por exemplo. Existem boas escolas cristãs e as famílias muçulmanas colocam os seus filhos nas nossas escolas. Há coisas que se podem fazer, por exemplo, nos nossos hospitais. Temos muito trabalho a fazer e aprendemos muito com o Islão no dia-a-dia. Não sei se vos posso contar tudo, mas vou dizer-vos uma coisa. Nós vivemos com o Islão e nós aprendemos com o Islão. O Islão tem algo para nos ensinar. Por exemplo, os muçulmanos são pessoas que não têm vergonha de demonstrar a sua fé. Os muçulmanos rezam. Rezam 5 vezes por dia. 5 vezes. Eles param na rua, fazem as suas orações. Nós somos tímidos. Nós, cristãos, escondemos a nossa fé. Nós esquecemos de fazer o sinal da cruz e de rezar. Por exemplo, quando eu era criança, tínhamos o hábito de rezar antes das refeições. Atualmente, já não o fazemos. Não podemos ter vergonha da nossa fé. É algo que nos impulsiona a demonstrar a nossa fé. Uma vez que eles vivem uma fé visível, também nós devemos viver como eles, uma fé visível. Em segundo lugar, o jejum, a quaresma. Vocês cumprem a quaresma aqui? A quaresma são os 40 dias antes da Páscoa. O jejum significa deixar de comer desde a meia-noite até ao meio-dia. Será que vocês o respeitam? Vocês esqueceram-no. Nós esquecemos-lo. Os muçulmanos fazem o seu jejum no Ramadão, durante 28 ou 30 dias. Eles jejuam. Portanto, os cristãos têm a obrigação de imitar este hábito, de voltar a este hábito do jejum. Vocês não gostam do jejum? A esmola, por exemplo. A AIS, a Associação de Ajuda à Igreja que Sofre, lançou um apelo à solidariedade, dar um donativo aos refugiados. No Islão, existe a esmola obrigatória, quer dizer, seja rico ou seja pobre, tem de dar uma percentagem do seu dinheiro aos pobres. Eles têm uma certa qualidade espontânea, à qual nós temos que regressar. Isto já se fazia na nossa tradição cristã, mas nós é que esquecemos. São coisas que podemos aprender, mas eles também aprendem connosco. Isso também é verdade. Voilà des choses qu'on peut apprendre. Mais aussi, ils apprennent de chez nous. Ils apprennent des choses. Os cristãos, sendo minoritários, poderão ser a chave do processo de paz no Médio Oriente e na Síria em particular? Eles não são a chave, mas têm um papel a desempenhar como o fermento na massa. O fermento na massa não é muito, mas pode fazer aumentar a massa. É preciso que tenham vontade de o fazer. É preciso que não tenham medo, que não abandonem o país e procurem vistos para emigrar. Se queremos ficar e verdadeiramente termos uma missão essencial, um papel a desempenhar,
mas não um papel-chave, porque somos apenas 5%. Seja como for, temos um papel positivo para trazer a paz de volta. Acredito que os cristãos têm um papel a desempenhar, sim, mas não será um papel principal. Um sacerdote, o padre Naber Jabail, cristão ortodoxo em Damasco, afirmou recentemente numa entrevista que existe um plano para expulsar todos os cristãos do país e que se pretende islamizar todo o Médio Oriente. Ele fala mesmo numa cruzada contra os cristãos e dá como exemplo o ataque recente à cidade de Malula, apenas por ser um reduto cristão. Concorda com esta avaliação? Les chrétiens ont peur. Ils ont peur. Quand on a peur, os cristãos têm medo. Quando temos medo, conseguimos imaginar todos os cenários possíveis. Ele não é o único a pensar assim. Existem outros cristãos que partilham dessa visão do medo. Em 1860, em Damasco, houve um genocídio que matou e massacrou algumas dezenas de milhares de cristãos. Se eu falo assim e me calo agora, vão dizer é perseguição ao cristianismo. Mas o problema nessa altura, nessa época, era um problema político entre o Império Otomano e o Império Russo. Havia um conflito e a Turquia deixou de proteger os russos, isto é, os cristãos ortodoxos de Damasco. Atualmente também existe uma questão política. A guerra na Síria não é uma guerra religiosa, mas é claro que há um aspecto religioso nesta guerra. Mas atenção, é uma guerra islâmicos, não é uma guerra islão-cristãos. Nós não fazemos a guerra, mas nós pagamos pelo preço da guerra. Por exemplo, se houver combates numa determinada região, onde há aldeias cristãs, eles não as vão poupar, vão arrasá-las. Na minha opinião, eu compreendo o sentimento desse sacerdote, pois os grego-ortodoxos perderam todas as paróquias na periferia de Damasco, porque essa é uma zona de combate. Parce qu'ils sont situés dans des zones de combat. Acha que aquilo que está a acontecer na Síria poderá vir a degenerar numa guerra regional? Oui, ça peut, vous savez, si vous regardez la géopolitique du Proche-Orient. Sim, pode sim senhor. De olharmos para uma situação geopolítica no Médio Oriente, na situação geopolítica do Próximo Oriente, a Síria é uma peça central. Isto devido à posição geográfica da Síria, que é muito importante. A Síria está situada entre três grandes nações, três grandes impérios, três grandes forças: o Irão, a Turquia e o Egito. E na história, já desde antes de Jesus Cristo, estas três grandes nações, sempre que estiveram em guerra, tiveram de passar pela Síria. Por isso, a Síria é um campo de combate, é um campo de batalha entre estes três grandes poderosos da região. Sim, a Síria pode mesmo provocar uma guerra na região. Se não se despertarem as consciências, certamente poderá desenvolver-se uma guerra regional. Que tremble avec la Syrie, quoi. Uma coisa é certa, a guerra civil na Síria provocou já um desastre humanitário de dimensão inimaginável. Ninguém acreditaria que pudesse chegar o ponto de destruição a que chegou agora. E o drama dos refugiados é exemplo disso. Há milhares de refugiados na Turquia, no Líbano, na Jordânia, no Iraque e no Egito. Muitos deles queixam-se de que estão a ser alvo agora de discriminação e até de alguns casos de racismo. Conhece estas histórias? Sim, claro, conheço. As pessoas vêm à minha casa a falar comigo, vão à Jordânia e quando regressam vêm ter comigo e lamentam-se, dizendo que os jordanos não gostam de nós. Quando regressam do Líbano, dizem-me que os libaneses não gostam de nós. Os iraquianos, não sei. E na Turquia também não sei. Há um sentimento generalizado de que esta guerra é rápida. Eu sou libanês e por isso vivi a guerra do Líbano. Na guerra do Líbano tínhamos 3 ou 4 dias de combate e depois havia 3 meses de bonança. Depois 2 dias de combate, mais 5 dias de bonança, ou uma semana. Mas agora é uma guerra contínua, que há 3 anos não para. É muito. Nunca se viu isto. Todos os dias, os combates, os mortos, os refugiados, a destruição. É difícil de assimilar. Quem vai suportar 12 milhões de refugiados? Falou de 4 a 6 milhões de refugiados, mas não. São 12 milhões. São mesmo 12 milhões. Se há cerca de 2 milhões de alojamentos destruídos, isso quer dizer que cerca de 2 milhões de famílias estão desalojadas. 2 milhões multiplicados por 5 ou por 6, porque as famílias sírias são mais numerosas que 6, isto faz 12 milhões de sírios. 1 em cada 2 sírios é um refugiado que não tem abrigo.
É muito, é uma grande multidão. Que país da região é que pode acolher 12 milhões de pessoas? Sabe que a França fez um ato de caridade e recebeu 5 mil refugiados. Mas o que são 5 mil? O Líbano acolheu 1,3 milhões. E o Líbano é um país pequeno, por isso o problema agora é maior. No interior da Síria, a maioria dos refugiados ficou no país e deslocam-se de um lugar para o outro. Estão a passar muito mal. Em abril, 2 bispos foram sequestrados em Alepo. O sequestro dos cristãos é também uma outra face, digamos, desta guerra? Foram 2 bispos raptados em Alepo. Foram 2 dos maiores bispos da Síria. Foram raptados e ainda não sabemos o que lhes aconteceu. Há grupos extremistas, claro, que fazem o jogo e fazem a guerra. É uma guerra misteriosa. Não sabemos na Síria se é apenas uma guerra entre o Estado e os rebeldes. Há vários grupos. Há muitos grupos que fazem guerra na Síria. E até mesmo países estrangeiros que enviam combatentes para esta guerra. A Síria está a tornar-se verdadeiramente um atoleiro, um campo de batalha, num problema muito, mas mesmo muito difícil. E se há cristãos que pagam o preço da guerra, há 20 vezes mais muçulmanos a pagar. O número de vítimas é largamente incomparável. Se, por exemplo, há cerca de 2 milhões de cristãos que são mortos, há cerca de 150 mil muçulmanos que são mortos. E, não contando com os alojamentos destruídos, cerca de 2 milhões de alojamentos muçulmanos destruídos. Na verdade, é o Islão quem mais sofre com a guerra na Síria. Está aqui em Portugal, convite a Fundação AES, como nós dissemos no princípio, para contar de viva voz o drama que se passa na Síria, em particular dos cristãos. O que é que nós aqui em Portugal, o que é que os cristãos aqui em Portugal podem fazer pelo povo da Síria? Olha, os portugueses já começaram a fazer alguma coisa ao apoiar a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e outras instituições de caridade. Já começaram a apoiar os estudantes sírios a continuarem os seus estudos. Já são pequenas ações. Talvez possam acolher mais pessoas. Nós precisamos que os nossos estudantes que deixaram de estudar por causa da guerra e porque as faculdades fecharam, possam continuar a estudar. Parece-me que, neste momento, este é um projeto prioritário, acolher os jovens universitários para que possam continuar os seus estudos em Portugal. Em Portugal, na Espanha, na França. É muito triste porque estes jovens veem os seus pedidos de visto ser recusados por todos e são rejeitados. Já não há embaixadas ou consulados em Damasco. Fecharam todos e partiram 6 meses depois do início da guerra. E agora estes jovens estão como que num buraco e andam às voltas sem esperança. E isso é grave. Quando os jovens perdem a esperança, é o futuro do país que está em causa. Olha, que Deus o abençoe a si e a todas as estações de televisão e às rádios e a todos os mídias. Vocês também têm uma missão, são missionários como São Paulo, que pregou por todo o lado. Estamos a chegar ao fim de Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AES. Hoje foi um programa muito especial. Estivemos connosco o arcebispo de Damasco, que nos veio contar de viva voz o drama por que passam os cristãos na Síria. A Fundação AES, recordo, está a lançar uma campanha de apoio a este povo martirizado, aos cristãos da Síria, e desta vez temos uma campanha muito especial. Por apenas 60 cêntimos, reparem, 60 cêntimos é possível ajudar o povo cristão na Síria. E como? Fazendo uma chamada, o número está a passar aqui em rodapé na imagem, basta ligar para o 760 450 190. Isto é uma chamada de valor acrescentado, custa 60 cêntimos e com este dinheiro temos a certeza que vamos ajudar o povo da Síria. Até ao próximo programa, se Deus quiser.